Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Tô meio rouco hoje aqui nessa segunda-feira, mas vamos que vamos. Boa noite, professor. Boa noite, professor Pablo. Boa noite a todos os estudantes presentes. Né, professor? Segunda nada, quarta aula ao vivo, nossa última aula de cuidados Última. paliativos, encaminhando para essa reta final dessa disciplina tão gostosa, né, professor? Gostoso e importante, né, professor? Exato. Pessoal, antes de passar para o professor iniciar a aula, vou dar os recados iniciais. Hoje, nessa quarta-feira, a gente tem a nossa última aula. Nessa segunda-feira, a gente tem a nossa última aula ao vivo. A gente tem também a finalização de algumas atividades na sexta-feira. Não deixem para a última hora. Semana passada, a gente teve o início da nossa semana de conhecimentos gerais e inicia o agendamento da avaliação de vocês. Hoje inicia o agendamento. Vocês podem escolher o dia e a data que vocês vão realizar para vocês fazerem a prova dessa disciplina e conseguir sair com a média necessária para passar, né, professor? Certeza. Espero que todos sejam aprovados. Acredito que sim, Sim. né? Todos bons Professor, pode subir seus alunos. slides, fazendo favor. Vamos lá. Foi? Foi. Boa aula, professor. Boa aula, pessoal. Volto no Excelente. final para conversar com vocês. Obrigado, professor. Vamos lá, então, pessoal. Como o professor Pablo falou, nossa última aula online, né? E nessa aula a gente vai tratar sobre os dois últimos temas do livro, né? Que fala sobre cuidados paliativos em outras espécies que a gente fala, aqueles que não são cães e gatos, que são os clássicos, né? Onde são adotados medidas paliativas. E também sobre aspectos legais e éticos dos cuidados paliativos. Então, nós vamos englobar essas duas unidades nessa última aula online. E o título da aula vai ser esse: Cuidados na vida e dignidade na morte, um direito de todo animal. Certo? Então, vamos iniciar com alguma reflexão aqui, como sempre. Quando a sociedade não protege, né? Então, animais selvagens, exóticos e animais de produção acabam sendo muito mais suscetíveis a situações de não cuidados, né? Então, a gente pega cães e gatos, normalmente existe um aspecto de afetividade em relação a esses animais que acabam gerando menos oportunidades deles serem negligenciados em relação aos seus cuidados. Claro que a gente sabe muito bem que existem casos, e muitos, né, infelizmente, mas acabam estando menos sujeitos a questões de negligências, né? Agora, no caso principalmente de animais selvagens e exóticos e animais de produção, a gente muitas vezes não tem essa situação. Então, primeiro, animais selvagens e exóticos, claro que alguns tutores acabam criando um vínculo emocional com esses animais, mas esses animais por si só, eles não são animais tão que demonstram afetividade e criam, conseguem criar vínculos afetivos tão bem como cachorro e gato, né? Que são animais mais sociáveis, animais que naturalmente acabam tendo essa ligação com os tutores, né? E além disso, né, às vezes o animal, a criança tem lá uma tartaruguinha fica o tempo todo quietinha lá, né? A criança brinca com ela, mas também se não brincar não faz diferença para a criança, né? Aqui é um exemplo. Então, esses animais são mais suscetíveis a esse tipo de situação. E além disso, né, são animais que são tidos como, não sofrem tanto, como eles demonstram menos emoção do que cão e gato, né, e a gente vai ver melhor isso durante a aula, eles acabam, os tutores acham que, tá doente, mas não está sofrendo tanto, né? E animais de produção, que aí tem um aspecto até questão de financeiro, né? Esses animais são enxergados muito mais como fonte de renda, né, para a sociedade. E aí, quando eles necessitam, quando eles não têm mais, não são mais como, não proporcionam mais essa renda para os proprietários, né, eles acabam sendo suscetíveis a negligências, maus tratos, né? Então, esses animais acabam tendo essa situação. E nessa situação onde o tutor, o proprietário, ele por si só não se preocupa em cuidar do animal, né? O que pode ser feito? Se a proteção não vem do amor, ela deve vir da justiça, né?
Então, a gente tem que, se a sociedade em si, ou os tutores, os proprietários, não se responsabilizam por esses animais, a lei, né, ela exige uma proteção a eles, e a gente tem medidas para serem tomadas em relação a essas situações. Muitas vezes, além disso, né, além dessa questão da negligência, muitas vezes a limitação dos cuidados vem da falta de conhecimento técnico, que esse é um outro aspecto principalmente relacionado a animais selvagens e exóticos, né? Então, são muitos profissionais não possuem um conhecimento, até pela falta de importância desses animais como animais de companhia, agora tem crescido muito, mas não tem a mesma importância como cães e gatos. Muitos profissionais acabam, e até faculdades, né? E a minha faculdade mesmo, a gente teve praticamente nada assim de animais exóticos e selvagens, né? Então tudo a gente tem que procurar por fora. Então as próprias faculdades, e além do que também pegar um curso de veterinária, tantas espécies, tanta grade já é tão grande, né? Que acabam priorizando outras espécies e acabam deixando essas mais para o lado. E os mesmos profissionais, depois de formados, se eles não se interessam por estudar melhor sobre essas espécies, né, essa falta de cuidado, às vezes, vem pela falta de conhecimento. Às vezes o doutor tem uma preocupação com o animal, leva o animal, por exemplo, no veterinário, né, ou qualquer outro profissional que vai lidar com ele, e ele não tem um bom atendimento por conta da falta de conhecimento desses profissionais. Então, diante desse contexto, as metas de aprendizagem: definir as bases legais que garantem adequados cuidados paliativos a todos os animais, apresentar as particularidades para cuidados paliativos de animais exóticos e animais de produção, e destacar a importância da garantia desse direito aos animais e conhecimento para sua efetivação. Então, iniciando, né, quais são as bases éticas e legais para os direitos dos animais, né? Então, aqui a gente está saindo da área, como a gente iniciou lá na nossa aula, aonde do ideal, né, aonde a pessoa que está sobre responsabilidade, sobre posse desse animal, ela se preocupa com ele e sabe que ela precisa, independente do bem que aquele animal está trazendo para ela, ou para a família dela, independente dos custos que aquilo vai gerar, né? Então, ela vai cuidar desse animal. Então, a gente não tem mais essa situação, né? A gente tem uma situação onde a gente precisa determinar o que é preciso fazer aonde há essa falta de cuidado, né, por parte desses responsáveis por esses animais. Primeira questão de senciência, né? A gente tem dois exemplos aqui, né? Um golfinho e uma aranha. Então, a gente coloca aqui praticamente extremos da questão da senciência, né? O que é a senciência? Nada mais é do que a capacidade do animal ou do ser vivo de sentir dor, né? De sentir não somente dor física, mas sentir também emoções, tá? O golfinho tem um sistema cognitivo, um sistema cerebral extremamente desenvolvido, né? E isso é muito atestado, muito semelhante até aos seres humanos. Já as aranhas têm um sistema nervoso muito mais rudimentar, né? Muito mais menos desenvolvido, principalmente nessa parte cognitiva, né? Ela tem grandes aspectos em relação às suas funções básicas, né, como animal, mas na questão cognitiva ela tem muito menos desenvolvido do que, por exemplo, um golfinho, do que, por exemplo, um cachorro. No entanto, por mais que a gente tenha graus de senciência, a gente tem níveis de senciência, né, devido ao desenvolvimento relacionado principalmente ao desenvolvimento do sistema nervoso central, a gente não pode descartar que esses animais também sentem. Por mais que a forma deles sentirem seja diferente, às vezes até menor do que animais mais superiores, a gente não pode negligenciar a dor desses animais. Se sentem, a gente precisa se preocupar com eles. Então, o entendimento da senciência para todos os animais, até aqueles mais rudimentares no sentido de sistema nervoso central, a gente não pode negligenciar esse entendimento. Outra questão, né, que é importante a gente ter em mente é a questão da responsabilidade social
versus a posse responsável. Então, a partir do momento que uma pessoa adquire um animal, seja da forma que for, seja comprado, seja resgatado, seja tirado da natureza, que é ilegal, mas pode acontecer, ele tem uma responsabilidade social sobre esse animal, né? A partir do momento que ele está sob a posse desse animal, ele não pode simplesmente pegar esse animal da rua, por exemplo, e aí quando ele vê que não quer mais ficar com o animal, voltar para a rua. Não, a partir do momento que ele se responsabiliza por esse animal, ele tem uma responsabilidade por ele, uma responsabilidade legal, certo? A partir do momento que ele tem a posse desse animal, ele precisa, a lei exige que ele tenha uma posse responsável. Ele tem que seguir vários critérios em relação a essa posse que ele tem a partir de então, certo? Isso tudo acaba, não é uma, o responsável por esse animal não é só a pessoa, mas sim toda uma sociedade, né? Então a gente tem a responsabilidade também social. A sociedade como um todo, ela é responsável por todos os animais. Então, mesmo um animal que não tem a posse específica de uma pessoa, de um ser humano, então a pessoa, por exemplo, resgata o animal, a posse responsável é daquele ser humano específico. Mas mesmo quando a gente não tem uma posse específica, toda a sociedade é responsável. O fato de ter um animal abandonado, por exemplo, né, que ninguém se responsabiliza por ele, então nós temos toda a sociedade que é responsável por ele. Por exemplo, maus tratos a ele, a sociedade toda acaba tendo que responder por eles, principalmente as pessoas que estariam, por exemplo, que viram a questão do maus tratos, que deixaram o animal numa situação de negligência, né? Então, a questão da responsabilidade social e a responsabilidade posse responsável. O valor versus o utilitarismo, né? Então a gente tem essa questão de o quanto a gente imprime de valor aos animais, né? O quanto que esse animal vai ser útil para os humanos, né? Aqui a gente eu coloquei aqui uma situação de um porquinho da Índia, né? Então, o porquinho da Índia, por exemplo, é um animal que não tem tantas relações cognitivas, né? Não cria tantos vínculos quanto cachorros e gatos, mas ele cria certas reações, né? Ele responde a chamado, ele responde a cheiros, né? Então, é criado um vínculo. Então, a partir do momento que cria o vínculo, o ser humano, então, cria um valor para aquele animal, né? E quando tem um valor, ele tem uma utilidade. Enquanto está sendo aprazível para ele, o animal é útil. Mas a partir do momento que ele não é mais interessante, que aquele animal não retribui da forma como esperava, né, a um carinho, né, a uma atenção, esse animal não tem mais valor, né? E aí a gente aumenta muito os riscos de negligências. E quando a gente fala animais em cuidados paliativos, isso é extremamente importante. Por quê? Especialmente animais, que a gente vai ver isso depois, animais exóticos, eles tendem a diminuir muito a atividade, os seus comportamentos, quando eles estão doentes. Então, um animal que antes era amigável, né, estava interagindo, ele para de interagir, né? E às vezes é o único sinal que ele demonstra é esse. Então, o ser humano acha que aquele animal não tem mais utilidade para ele e acaba negligenciando. No momento, uma situação onde ele mais precisa do cuidado do ser humano, ele é negligenciado, né? Então, a gente tem que enxergar e colocar isso para a sociedade, colocar isso para os tutores, que os animais têm valor por si só, não é pelo que eles podem entregar para o ser humano, né? O fato deles serem seres vivos, serem sencientes, isso já os torna valoroso e faz com que nós tenhamos responsabilidade sobre eles. Aqui colocando uma questão, até um histórico aqui sobre a legislação, né, dos direitos dos animais. Então, a gente sabe que antigamente os animais realmente eles tinham esse aspecto totalmente utilitarista, né? Esse entendimento do valor dos animais sem ser pela utilidade é um entendimento muito mais recente na história, né? E aonde foi o marco principal da humanidade em relação a esse entendimento, apesar de ter tido várias outras publicações,
né, livros que falaram sobre o assunto, mas em 1978, né, a Declaração Universal dos Animais, pela Unesco, ela declarou que os animais são importantes para a sociedade e a sociedade é responsável por eles, né? Então, a partir disso, abriu-se muito essa questão dos cuidados, da responsabilidade, então, né, da sociedade para com esses animais. Mas mesmo antes dessa Declaração Universal dos Animais, aqui no Brasil, pelo decreto 24.645, ele fala que todos os animais são tutelados pelo Estado. Então, olha, como a antiga legislação, mas já colocando que todos os animais precisam ter esse cuidado através do Estado. E na Constituição de 88, a gente tem lá que, e na Constituição onde a gente, aqui no Brasil, a gente petrificou esse entendimento, né, porque a Constituição ela torna a coisa mais robusta, é colocado que é dever do poder público proteger a fauna e a flora. Então, toda a fauna e a flora tem que ser protegida, proibindo práticas que causem crueldade. Então, só nesse aspecto aqui já envolve muitas coisas e muitas legislações que vieram depois, né? E além disso, que coloquem em risco a função ecológica ou provoquem a extinção de espécies. Aqui mais tratando de animais selvagens, né, não envolvendo animais de companhia, mas nesse artigo ele engloba essa questão dos animais de companhia. E aí isso foi muito mais amplificado e muito mais detalhado, né, através da Lei Federal 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais. Ali estabeleceu as penalidades para quem cometesse crime contra os animais, e até hoje é a principal legislação que é usada, né, quando a gente trata de negligências, maus tratos dos animais. E nós temos outros, por exemplo, a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que fala sobre eutanásia, determina quais são as práticas adequadas de eutanásia, e temos muitas legislações locais, inclusive a Constituição, ela fala que os estados e os municípios devem criar legislações específicas em relação aos cuidados, né, aos maus tratos aos animais, né? Então, a gente tem cada estado, cada município tem algumas legislações específicas em relação a isso, certo? Então, esse aí é mais ou menos o arcabouço que a gente tem de legislação em relação ao assunto. Para a gente entender um pouco sobre a legislação, como que a pessoa que comete o crime ambiental por maus tratos aos animais, como que ela pode ser punida por esses crimes, né? Tem várias questões legais que a gente pode comentar sobre aqui, mas uma coisa importante que eu achei interessante colocar, a gente diferenciar da culpa consciente, culpa inconsciente e dolo eventual, né? O que é a culpa consciente? A culpa consciente é quando a pessoa ela sabe que aquela ação é errada, então ela tem uma certa previsibilidade daquela ação, né, que pode causar o mal, só que ela acha que tem crença absoluta, ela tem certeza que aquilo não vai dar um resultado ruim, né? Então, por exemplo, um animal doente, né, ele sabe que ele teria que cuidar do animal, mas ele fala, não, eu não vou cuidar porque ele vai sarar sozinho, eu não preciso dar os cuidados para ele, né? Então ele sabe da responsabilidade dele, ele tem a previsibilidade, mas ele tem crença absoluta de que nada de mal vai acontecer. Já a culpa inconsciente, ele tem completa ausência de previsão da gente. Ele não tem noção que ele teria que cuidar desse animal e ele tem toda a certeza de que o animal vai curar sozinho, por exemplo, né? Ou que o animal não sente dor, né? Culpa inconsciente, ele acha que o animal realmente não sente dor, então ele não precisa cuidar. Agora, qual que é a diferença da culpa consciente do dolo eventual? Na culpa consciente, não há uma indiferença, ou seja, ele tinha certeza que nada aconteceria. Ele tinha falado assim, não, eu não vou cuidar, eu sei que não vai, mas eu tenho certeza que nada vai acontecer. Agora, já no dolo eventual, ele, mesmo sabendo que pode causar o mal, ele não está nem aí, né, do animal sofrer, do animal ter uma consequência mais grave por essa falta de cuidado. Então, isso tudo, né, tanto a culpa inconsciente, que seria a menos grave, vamos dizer, né, porque a pessoa que não tem conhecimento sobre o assunto, né, ela não tem como agir de uma forma diferente. Mas mesmo essa, ela também é punível. Mas o grau de penalidade normalmente é diferente. Então, cada legislação ela trata esses aspectos de uma forma
para diferenciar, que a gente chama de dosimetria, né? Então, dependendo tanto que a pessoa que cometeu o crime, ela sabia, não sabia, se ela tinha, sabia das consequências ou não, então isso tudo é levado em conta para dosimetria da pena. Mas é importante aqui ressaltar que o fato da pessoa dizer, eu não sabia que o animal sente dor, eu não sabia, ou mesmo assim, ter provas disso, né, que realmente ela não sabia, isso não tira a culpa dela, né? Ela vai ser penalizada, talvez com uma pena mais branda, talvez, né? Mas ela é penalizada. Por quê? Eu, como fiscal, a gente trata muito dessa situação, né, na questão de situações onde a legislação está sendo infringida e a gente tem que tomar ações, e aí a pessoa fala, mas eu não sabia. Eu falei assim, mas uma obrigação nossa como cidadão é ter conhecimento da legislação, né? Mesmo que você não saiba, era obrigação sua ir atrás da informação, né? Então, claro, sabendo é pior, mas mesmo não sabendo já é um fato lesivo e merece penalidade. Aqui eu coloquei um slide para a gente refletir um pouco sobre quais são as situações onde as denúncias, que a gente precisa fazer denúncias em cuidados paliativos, principalmente a gente colocando aqui os técnicos, os profissionais que estão lidando com esses animais e podem, por diferentes motivos, se deparar com situações que precisam ser denunciadas, né? Então, quais são essas situações e qual que é a denúncia cabível, né? Então, primeiro, ali em verde, é a omissão de cuidados, que aqui, em verde normalmente são erros cometidos pelos tutores, né, ou pessoas responsáveis pelos animais. Então, omissão de cuidado, o animal está doente, né, sem cura ali, né, numa doença terminal, e o tutor sabe que o animal não vai sarar, então negligencia esse animal e deixa o animal sofrer sem cuidar dele adequadamente. Então, essa é uma situação que cabe denúncia. Uma outra situação, a distanásia, ou seja, o animal está sofrendo de uma forma intensa, o tutor até cuida desse animal, cuidou desse animal durante toda a doença, mas o grau de qualidade de vida desse animal está muito afetado, né? O animal está com muita dor, sofrendo muito, deveria ser feito a eutanásia de uma forma muito clara nesse animal, né? Não tem mais o que ser feito para aliviar a dor e melhorar a qualidade de vida desse animal, e o tutor se recusa a fazer a eutanásia, que a gente chama de distanásia, né? Então, nesses casos, tanto a omissão quanto a não tomar a atitude da eutanásia, né? Deixar o animal sofrer sem tomar o que é uma medida curativa, acaba sendo também eutanásia, curar a dor do animal, tirando a vida dele, né? A gente, normalmente, a denúncia ela é feita na polícia ambiental. Esse é o órgão-chave de denúncia, tá? Mas em alguns lugares, a polícia civil também pode ser acionada. Alguns lugares, alguns municípios que não têm a polícia ambiental, pode ser feita denúncia para a polícia civil e também para órgãos estaduais e municipais. Então, tem algumas, principalmente locais onde a legislação específica, por exemplo, da vigilância sanitária, que prevê a questão de maus tratos, ou então da Secretaria de Meio Ambiente Municipal, que prevê a questão de maus tratos, então pode ser feito através desses órgãos estaduais ou secretarias, né? Aí cada lugar acaba tendo uma situação, né? E um órgão-chave para a denúncia é o Ministério Público, né? Então, não sei para onde eu vou fazer a denúncia. Ou então, eu fiz a denúncia para um desses órgãos que a gente citou aqui, mas nada foi feito, né? O que eu faço? Acionar o Ministério Público. Na dúvida, o Ministério Público ele precisa receber essa denúncia e ele direciona, então, para o órgão que é competente para fazer a ação, né? Então, é mais ou menos a denúncia nesses casos são essas. E no caso, principalmente aqui envolvendo profissionais, né? Então, problemas de cuidados paliativos envolvendo os profissionais. Por exemplo, profissionais ou pessoas que se dizem profissionais, né? Isso é muito comum na nossa área. Então, procedimentos invasivos feitos ou por profissionais fazendo de forma inadequada, por exemplo, uma cirurgia fazendo de uma forma inadequada, ou fazendo qualquer procedimento, até mesmo punçando uma veia do animal, fazendo uma traqueostomia,
colocando uma sonda, né, esofágica. Então, procedimentos invasivos de uma forma inadequada, por exemplo, sem anestesia, ou então por pessoa que não é capacitada para isso, né, sem ser um veterinário, uma pessoa com formação para isso. Outro problema, prognóstico e diagnóstico incorreto. Né? Então, é feito um diagnóstico para o animal, né, por exemplo, de uma doença, ele não tem mais cura, na verdade, não, a gente sabe que esse diagnóstico está errado, de alguma forma é desconfiado disso, e é feito um diagnóstico melhor, visto que é errado. Ou então o próprio prognóstico. Então, por exemplo, o profissional fala, esse animal vai melhorar, tenho certeza que ele vai melhorar, mas os dados eram claros de que esse animal não iria melhorar. Ou ao contrário, né? Esse animal ele vai morrer, não tem o que fazer mais, e o animal tinha sim chances de melhorar, ou tinha tratamentos para melhorar a qualidade de vida dele, né? Então, tanto o diagnóstico quanto o prognóstico de uma forma incorreta. E a questão da eutanásia, tanto a indicação quanto o procedimento, né? Indicar a eutanásia numa situação que não era indicável, onde o animal teria como a gente reverter o quadro dele de dor, de qualidade de vida, a gente tinha ainda estratégias, tinha ferramentas para lutar, né? E o profissional acaba indicando essa eutanásia. Né? Ou então ele acaba realizando procedimentos que não são adequados, por exemplo, sem uma sedação adequada, né? Sem garantir que o animal veio a óbito. Então, todas essas situações envolvendo os profissionais, a denúncia é feita no Conselho de Medicina Veterinária, que é o órgão que acaba cuidando disso, mas também é feita para esses outros órgãos que a gente citou anteriormente, no caso de omissão e de eutanásia, né? Muitas vezes, o próprio conselho, quando é feita a denúncia para o conselho, e é cabível a denúncia para outros órgãos, a própria CRMV faz essa denúncia. Mas o próprio denunciante, além de denunciar para o conselho, pode fazer essa denúncia para os outros órgãos, certo? Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição para a gente esclarecer, tá bom? Agora vamos falar um pouco sobre cuidados paliativos em animais exóticos, né? A gente fala animais exóticos, mas ele não é um termo correto. O termo correto, quando a gente fala de animais exóticos, a gente fala de uma classe específica desses animais, que são animais não convencionais, que são os animais ditos selvagens, mas de outros países, né? Então, os exóticos, particularmente, são animais que não pertencem à nossa fauna. Por exemplo, esses dois animais aí são animais que não pertencem à nossa fauna. Então, eles são exóticos, mas a gente tem situações de animais que são selvagens, né? E pertencem à nossa fauna. Aí a gente não chama de exóticos, né? A gente chama simplesmente de selvagens. Mas, de uma forma geral, a gente trata todos os animais como animais exóticos. Aqui um exemplo, por exemplo, de animal exótico que não é exótico é, por exemplo, uma cobra, né? Uma cobra que a pessoa cria dentro de casa, às vezes, né, legalizada, com criatório oficial, mas ela não é exótica, ela é um animal selvagem, como doméstico, certo? Então, só para a gente fazer essa diferença. Então, a gente vai tratar aqui dos principais animais, né, ditos como exóticos, que a gente tem como animais de companhia, que são os roedores, as aves, os répteis e os anfíbios. Então, essas classes aí de animais, a gente vai falar alguns aspectos em relação a eles. A primeira coisa que a gente vai falar, né, ligado aos cuidados paliativos desses animais, é a detecção de dor e sofrimento, adaptação do ambiente, nutrição e hidratação, manejo e restrição, eutanásia e educação do tutor. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses aspectos relacionados a esses animais. Então, detecção de dor e sofrimento, desafio do disfarce, né? Então, todos esses animais que a gente comentou, pequenos roedores, as aves, os anfíbios e os répteis, eles têm uma grande diferença em relação aos animais de companhia convencionais, que são os cães e os gatos, que é eles disfarçarem o sofrimento e a dor deles, né? Então, primeiro por questão que eles são animais que são presas na natureza, né? Então, a grande maioria desses animais são presas. Então, quando eles demonstram a sua dor, demonstram que estão doentes, eles são presas muito mais fáceis, né? Então, isso é um risco para eles. Então, a própria seleção natural selecionou eles para que não demonstrassem essa dor e o sofrimento. E, além disso, como eles não têm uma ligação emocional tão forte com o tutor,
eles acabam não entendendo que a demonstração do sofrimento com o tutor possa ter uma vantagem em relação a cuidado para eles, né? Diferente de um cachorro, né? O cachorro doente, às vezes ele fica lá muito agitado, ele quer mostrar, a gente tem que ver, na internet é muito interessante, redes sociais a gente acaba vendo situações assim, no meu feed, como por ser veterinário e amar animais, o que mais aparece no meu feed das redes sociais são animais, né? E a gente vê muitas situações dessa, né? O animal tentando chamar a atenção do tutor, tentando demonstrar dor. Então tem muitos vídeos muito engraçados disso, né? Então a rede social ela acaba sendo um experimento social em relação aos animais, porque coisas que a gente só via com os nossos animais, vivenciava com nossos animais, ouvia falar de algumas pessoas, hoje a gente vê, né, o que acontece nos animais do mundo inteiro nas redes, né? E são coisas bem engraçadas, né? Então a gente vê muito situações claras dessas dos animais, cachorros, gatos, querendo demonstrar os seus sentimentos, né? E esses animais não, né? Então eles não têm isso. Então eles têm essa natureza do disfarce, tá? E isso acaba envolvendo no sentido do tutor, né? Do responsável por esses animais, primeiro não conseguir identificar que o animal está realmente doente, e mesmo quando ele identificando a doença do animal, às vezes ele não consegue maximizar o tanto que esse animal está sofrendo, né? O tanto que de dor que ele está sentindo. Então, às vezes ele acha, tá doente, mas nada demais, só tá com indisposto, porque ele fica só quietinho lá, ele não manifesta nada, né? Então, esse é um dos principais desafios que a gente tem nesses animais, tá? Então, isso tudo a gente tem que perceber, tem que ter como alerta e orientar muito bem os tutores em relação a essa questão. Adaptação do ambiente, o pilar do conforto, né? Então, esses animais, por eles terem características selvagens muito mais aguçadas do que cães e gatos, né? Os cães e gatos, eles são mais domiciliáveis, né? São animais que tiveram um tempo de adaptação de seleção natural e adaptação ao ambiente domiciliar muito maior do que essas espécies. Então, eles são muito mais vinculados ao ambiente natural deles, né? Então, quando a gente fala desses animais, a questão do ambiente é muito importante. A gente tentar mimetizar o máximo possível o ambiente e favorecendo o comportamento deles. E quando a gente tem animais em cuidados paliativos, isso também se torna importante, né? Então a gente se cuidar muito na questão, principalmente, né? Aspectos que são importantes para a gente cuidar. Deixar a alimentação, a água de uma forma acessível para eles, né? Então, por exemplo, uma ave, normalmente ela voa para ter acesso à comida, doente ela não vai conseguir mais voar, então tem que deixar no chão, tem que deixar no local onde ela vai ter acesso, né? Então a gente tem que se preocupar com isso. E substrato para camas, né? Então esses animais, principalmente pequenos roedores, eles ficam escondidos, eles gostam, principalmente quando eles não estão tão doentes, eles costumam ficar mais tempo deitados. Então esse substrato ele precisa ser mais confortável que o normal, porque às vezes ele está desconfortável com dor e aí ele não vai procurar um lugar mais confortável, porque, né? Então a gente tem que favorecer substratos mais macios, né? Então, tem uma preocupação muito grande em relação ao ambiente, né? E a questão de tranquilidade, a questão máxima, todas os aspectos que a gente se preocupa com esses animais em relação ao ambiente são extremamente importantes para eles, né? Nutrição e hidratação, intervenção precoce e agressiva. Esses são dois pontos também muito importantes, porque esses animais, eles sofrem muito com a nutrição e a desidratação, certo? Então, todas essas classes de animais, anfíbios, répteis, aves e pequenos roedores, quando eles ficam sem comer, eles rapidamente eles se deterioram e podem vir a falecer de uma forma muito mais rápida do que outros animais, do que cães e gatos, por exemplo, né, ou animais de maior porte. Então, primeiro, aves, né, e pequenos roedores, eles são muito ativos, eles têm um metabolismo extremamente acelerado, né? Então isso faz com que a demanda energética, a demanda nutricional desses animais é muito grande. Então, poucos dias sem se alimentarem, a deterioração deles é muito grave, né? E no caso de anfíbios e répteis, ao contrário, são animais menos ativos, a gente tem um problema que eles podem ficar muito tempo sem se alimentar.
E esse pode ser um problema, porque às vezes você acha que ele está sem se alimentar porque é o natural dele, né? Então, aí você acaba não conseguindo identificar a falta de apetite dele, e quando você se depara com o animal, ele já está com um grau de desnutrição muito grave, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande e alertar muitos tutores nesse sentido, né? Esses animais a gente não pode descuidar em nada em relação à nutrição. Parou de comer, a gente já tem que tomar intervenções para não ficar esses animais muitos dias, né? Um período muito grande sem se alimentar. Porque depois que ele fica muito deteriorado, é muito difícil reverter a situação deles, né? A questão da hidratação, principalmente aí os anfíbios, a gente tem um detalhe que esses animais, eles se hidratam pela pele, né? Então, às vezes o animal ele fica com menos disposição de ter acesso a uma água, né? Às vezes o animal que é o anfíbio que tem acesso à água e terra, às vezes ele tem menos acesso à água, menos disposição. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Então, por exemplo, banhos de água morna acaba ajudando muito na hidratação, ele absorve essa água através da hidratação, né? E particularmente esses animais, eles demonstram muito os sinais de desnutrição e de desidratação pela cor da pele deles, né? Então, tanto a, o aspecto da pele, né, de estar menos brilhoso e a coloração da pele é o primeiro sinal, que sinal mais fácil da gente identificar nos anfíbios e nos répteis que eles não estão bem, né? Então, identificar qualquer sinal de alteração nesses animais tem que ser tomar atitudes rápidas para evitar que eles fiquem agravem, né? No caso de aves, principalmente ficarem mais encorujadas, ficarem com a postura mais corcunda. Então, são sinais que apresentou isso, a gente já tem que intervir para evitar que isso se agrave muito. Tá? Manejo e restrição mínimo de estresse. Uma outra coisa também aqui em relação à nutrição, que eu acabei de lembrar agora, é para roedores a questão da estase intestinal. Tá? Esses animais eles sofrem muito com a questão intestinal, tanto quando a gente tem qualquer dor, qualquer problema, qualquer distúrbio, os intestinos dos animais param de funcionar, né? E quando eles param de funcionar, é muito difícil reverter isso, né? Então, essa é uma outra questão muito importante dos pequenos roedores em relação à nutrição e hidratação. Manejo e restrição, mínimo de estresse, né? Então, enquanto um cachorro e gato, a gente, né, como facilmente a gente consegue manipulá-los, né, fornecer um alimento oral para eles, aplicar uma medicação. Esses animais, a gente tem um pouco mais de restrição em relação a isso. Normalmente eles não têm tanta. Claro que a gente tem exceções, mas a grande maioria desses animais, eles não têm tanta abertura para manuseio quanto cães e gatos, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação a isso, porque os animais já estão sofrendo, né? Já estão com dor, e a forma da gente manusear esses animais, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes eles não relutam muito porque estão doentes, mas aquilo está causando desconforto, pode agravar os sintomas deles, né? Então tem que ter muito cuidado, particularmente para cada espécie, para cada situação, a gente tem que tomar medidas para pensar nisso, né? E tentar mantê-los o mais isolado possível, né? Então, ao contrário do cão e gato, que normalmente a gente tem, favorecida a presença do tutor, né? A gente até falou nas outras aulas, a presença do tutor, né, é um aspecto extremamente emocional, muito importante para o animal, né, para cão e gato. Para essas espécies não. Eles vão se sentir melhor, né, a recuperação deles, né, a qualidade de vida deles vai estar melhorada se o humano não estiver todo o tempo perto, né? Então, as intervenções somente quando necessárias. Querer manter o animal perto ali, ficar perto do animal, para esses animais não é adequado. Claro que podemos ter exceções, né? Então, tem alguns animais que criam um vínculo maior com o tutor, a gente pode sim abrir uma exceção, mas via de regra, essa é a forma adequada. Outra situação também de deixá-los mais restritos é a gente poder observar melhor o comportamento deles e avaliar como que eles estão, né? Então, se você fica muito ali perto dele, às vezes o animal vai ficar coado, você não vai saber se ele está escondido porque você está muito perto dele ou se realmente ele está com dor, né? Então, tentar mantê-lo à distância, observando ele à distância e ver o comportamento dele normal
sabendo o comportamento dele normal, mas tentando deixá-lo fazer o comportamento normal o máximo possível, né? E aí a gente poder avaliar como que está a qualidade de vida dele, já que são animais, como a gente disse, que é difícil a gente conseguir ver se está sofrendo, se está sentindo dor. Então, dar esse espaço para eles ajuda a eles demonstrarem melhor, através do comportamento deles, o que eles estão sentindo. Diante de tudo que a gente falou, né, a educação do tutor, papel do técnico. Então, a gente tem que mostrar isso tudo para o tutor, né? Então, não é nós que vamos estar no dia a dia com os animais. Quem vai estar no dia a dia é o tutor. Então, a gente precisa colocar essas informações para ele, né? A máscara da saúde, colocar essas informações que foram dadas em relação ao comportamento, né, deles mascararem a saúde deles, ensinar a monitorizar esses animais. Então, já que é difícil a gente identificar através dos sinais como esses animais estão, então ensinar a monitorizar, tanto através dos comportamentos mínimos que a gente consiga perceber, quanto também de pesar os animais, né? Fazer uma pesagem diária desses animais, porque daí a gente consegue acompanhar a questão de perda de peso deles, por menor que seja, né? Então, consumo, ver realmente, pesar o quanto que está sendo fornecido de alimento, pesar o quanto que foi consumido, ter cuidados muito mais metódicos em relação a esses animais, para a gente conseguir ter um cenário de como eles estão, né? E aí sim tomar as decisões cabíveis. E discutir a eutanásia de forma proativa, né? Então, a gente colocar para eles todas as questões que a gente já discutiu bastante aqui em relação à eutanásia, né? Mas especialmente para esses animais, demonstrar que eles, a gente precisa ter vamos dizer assim, um critério mais aberto em relação à eutanásia do que outros animais, tá? Porque esses animais, primeiro que as questões de tratamento e de medidas para a gente melhorar a situação de quadro de vida deles é mais restrita em relação a cães e gatos, né? E são animais que eles escondem muito mais o sofrimento, às vezes estão profundamente sofrendo com dor e a gente não está conseguindo identificar aquilo, né? Então a gente tem uma abertura muito maior com a eutanásia para esses animais do que para outros, para a gente evitar que o animal sofra, né, sem solução por um período muito prolongado, né? Então a gente tem uma sensibilidade, passar essa sensibilidade para o tutor, de esses animais a gente tem que ter uma abertura maior para decisão de eutanásia. E aqui vou falar algumas particularidades de alguns específicas desses animais que a gente também pode levar em conta. Claro, tem várias coisas que a gente poderia falar, mas eu vou destacar algumas coisas aqui de cada um deles, né? Então, os pequenos roedores, eu destaco aqui a questão dos dentes infinitos, né? Então, esses animais, eles não param de crescer os dentes deles, tá? Tanto coelhos, chinchila, hamster, todos os pequenos roedores, camundongos, os dentes deles não param de crescer, né? Porque eles utilizam muito o dente para, como o próprio nome diz, roer, né? E quando eles estão doentes, eles acabam diminuindo a atividade deles, e dentre as atividades diminuídas está o hábito de roer. E aí o dente acaba não desgastando, né? Então, o animal é muito comum isso em roedor. Isso acontece também em aves, tá? Aves, quando estão doentes, elas também, o bico delas, que normalmente está desgastado, ele acaba crescendo muito. Então, a gente precisa tomar medidas de intervenção para esses animais, né? Cortando mesmo esses dentes, desgastando esses dentes, porque senão começa a crescer muito e começa a machucar a boca do animal, e a gente acaba tendo problemas em relação a isso. A questão da estase gastrointestinal desses animais, que é uma coisa muito importante, né, que eu até comentei anteriormente. Então, de alguns dias sem se alimentar, ou um estresse, isso causa parada do todo o trato intestinal deles. Aí os animais não defecam, né, ou pode ter diarreia em algumas situações, e acaba piorando muito o quadro desses animais, né? E a toxicidade de antibióticos, né? Então, alguns antibióticos para esses animais são tóxicos, né? Mas principalmente a questão dos antibióticos, a principal toxicidade que qualquer antibiótico vai causar para esses animais está justamente ligada à questão da flora intestinal deles, tá? Então, os antibióticos, e alguns têm mais efeito disso do que outros,
mas eles acabam matando muitas as bactérias, a flora intestinal desses animais, e favorece muito a questão da estase gastrointestinal. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, e avaliar muito bem a situação de usar antibiótico para eles e ver se vale a pena ou não, né? E questão de dosagem, esse é um grande problema, né? Porque normalmente os antibióticos que são utilizados são difícil ter antibiótico específico para esses animais, às vezes são utilizados animais até de humanos, e tem que ser muito analisada a questão da dosagem, né? Então, por exemplo, penicilinas não são adequadas para esses animais, né? Macrolídeo, cefalosporina, esses antibióticos não são adequados. Agora, por exemplo, a enrofloxacina, que é um antibiótico muito usado na veterinária, é um antibiótico que pode ser recomendado para eles. A sulfacontrimetropin também é mais seguro para eles em relação à toxicidade, né? Então a gente tem esses aspectos em relação aos roedores. Os répteis, né? Quais são aqui a gente coloca quais são as particularidades em relação a eles? Primeiro que são ectotérmicos, né? Ou seja, não têm a capacidade de produzir calor. Eles dependem de fonte externa para manterem a temperatura corporal deles. Então, isso é extremamente importante. O animal que está em cuidados paliativos, ele se movimenta menos e talvez ele está no ambiente, ali no local do ambiente onde esfria e ele não tem a disposição ou está com muita dor para se locomover até o local onde seja mais quente, por exemplo, no terrário, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação, ter um cuidado em relação a isso, né, desses animais. Então, a questão do controle de temperatura ambiental para eles é muito maior, né? E a importância do terrário como um todo, né? A gente tem que se preocupar muito em manter esse ambiente o mais confortável para ele, né? Tanto em relação ao local para ele se esconder, local da temperatura, é, e também não ter nada ali que possa causar algum dano para ele, né? Então, esse animal está muito mais sensível, a gente precisa cuidar muito mais dele. E outra questão é que esses animais podem parar de comer por semanas, né? Então, às vezes, a gente não consegue identificar, como foi falado anteriormente, o grau de dor ou de sofrimento desse animal pelo apetite, né? Então, a gente precisa cuidar muito disso. As aves, né? Particularidades em aves. Metabolismo acelerado, né? Então, são animais que têm esse metabolismo muito acelerado, então, por isso, eles acabam tendo um maior problema na questão da inanição, na questão da desidratação, né? A demanda energética deles é muito alta. A gente tem que se cuidar muito em relação ao consumo, fornecer papinha, tudo aquilo que possa favorecer o consumo desses animais que são debilitados, né? Que são doentes, e sempre procurando tentar ver aquilo que o animal come melhor, né? Por exemplo, o papagaio, eles costumam, normalmente, as guloseimas que não daria para ele normalmente, dá a guloseima para ele, dá o que ele comer, porque o mais importante é ter energia para o animal, né? Então, o animal não pode ter déficit calórico. Então, a gente tem que se preocupar muito com relação a eles. E uma outra particularidade que se coloca ali nas aves é que o sistema respiratório, através do sistema respiratório, os sacos aéreos e também dentro dessa questão do sistema respiratório, é a questão de não possuir diafragma, né? Qual que é a influência, o impacto disso? Então, ali tem uma foto, né, dos sacos aéreos. Então, na foto aqui é mais à direita, aonde tem essas bolsas amarelas aqui, elas mostram os sacos aéreos. Então, em laranja é o pulmão e depois temos os sacos aéreos. Então, os sacos aéreos, ela vai respira, enche o pulmão e do pulmão o ar ele vai para todos os sacos aéreos e os sacos aéreos são distribuídos em todo o corpo do animal, né? Em todo o corpo a gente tem sacos aéreos. São estruturas que ajudam o animal no voo, né? Principalmente essa principal função dos sacos aéreos, de tornar o animal menos denso, né? Como se fosse encher uma bexiga ali para o animal ficar mais leve e ajudar no voo. Tem outras funções também, mas essa é a principal. E o animal também não tem diafragma, ou seja, não tem a divisão entre o tórax e o intestino, a parte abdominal, né? Então é tudo uma coisa só. Então qualquer questão que entra pela via respiratória, ele acaba, qualquer problema, né, infecção que vem pela via respiratória, ele acaba comprometendo todos os órgãos dos animais, né? Então é muito comum, por isso que nessas aves assim as doenças elas não têm sintomas muito característicos, né? A gente costuma ter os mesmos sintomas para praticamente todas as doenças. É difícil a gente diagnosticar aves através dos sintomas, porque como a gente tem essa ligação de todos os órgãos, são praticamente ligados ali pelo sistema respiratório, então a ave, se tem um problema intestinal, acaba afetando pelos sacos aéreos o respiratório, se tem um problema respiratório, acaba afetando os outros órgãos, né? Então a gente tem essa certa mistura ali
na grande maioria dos sintomas, esses animais acabam tendo esse questão, por isso são animais que é mais difícil da gente ver sintomas e conseguir identificar a causa de problemas, de doenças através dos sintomas, tá? E os anfíbios, né, respiração pela pele, então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, tá? A pele tem que estar, ela tem que, não pode ter nada que impeça a respiração deles, e também a hidratação do animal se dá pela pele, como a gente falou anteriormente, né? Então a gente se preocupar do animal esteja em ambiente aquático, né? Se não, ele não está procurando a água, né? E para a gente não forçar isso, a gente manter a umidade da pele dele, né? E a qualidade da água é extremamente importante para esses animais, né? Então, de uma forma geral, como sempre, mesmo animal sadio, a gente tem que se preocupar com a qualidade da água, porque ele absorve muitas coisas da água, né? Então, qualquer toxina, qualquer agente lesivo que vai ter na água, ele vai absorver muito mais rápido do que um réptil, por exemplo, né? Do que uma tartaruga. Então, ele tem esse aspecto. Então, a gente tem que se preocupar muito. O animal que já está doente, a gente tem que se preocupar muito mais ainda com a qualidade da água deles, né? E a pele é o primeiro sintoma. Então, quando esses animais ficam doentes, a primeira coisa que a gente vê é a coloração da pele muda, né? E ela fica menos brilhosa. Então, são formas aí da gente conseguir avaliar os animais. E agora, por fim, aqui a gente falar sobre os animais de produção, né? Então, são também animais que, desculpa a imagem para quem não é sensível, né? É, não precisa ver os slides aqui, que pode ser um pouquinho mais sensível, tá? Mas são animais que têm a questão da ciência é inegável, né? São animais extremamente superiores, ao contrário dos exóticos. Só que a gente tem a questão da utilidade, né? O utilitarismo desses animais acaba sendo uma influência muito grande em relação aos cuidados, né, a eles. E a gente tem, claro, os animais de produção, normalmente há um cuidado muito bom do proprietário com esses animais, certo? Por quê? Porque os animais saudáveis é o que produz o alimento, né? Uma vaca que está doente, ela não vai produzir leite, né? Um animal que está doente, ele não vai engordar. Então, a saúde dos animais é uma preocupação que normalmente é bem atendida. O problema é quando esses animais não têm mais um fim produtivo. E aqui eu vou colocar alguns exemplos que isso acontece, né, para o lápis uterino. Então, quando a vaca pare, né, e às vezes acontece por um problema no parto, ou uma questão genética da vaca, de conformação anatômica da vaca, e na hora da aparição, esse útero sai para fora, né, os ligamentos que seguram o útero lá na cavidade abdominal, eles se rompem e o útero sai para fora, ele sai todo para fora mesmo, do avesso ali ele sai para fora. Então, esse animal, o bezerrinho não vai ter nenhum problema, né? A vaca a gente coloca o útero de volta para dentro, mas primeiro, esse útero provavelmente vai ter uma infecção muito severa que vai atrapalhar o animal, né? Até o animal recuperar dessa metrite que vai ser decorrente desse prolapso. O animal vai ter grandes prejuízos e a chance do animal voltar a ter o prolapso é muito grande, porque é rompido, uma vez que rompeu os ligamentos, a gente não consegue compor isso, né? Às vezes é feito algumas cirurgias ali na vagina para evitar novamente isso, mas é muito difícil não ter uma recidiva. Então esses animais normalmente são descartados. Outro problema, né, em gado leiteiro é casco, né? Então, um dos grandes problemas dos animais leiteiros são os problemas de casco, animais extremamente grandes e pesados, né, para um casco que não cresceu tanto quanto o animal cresceu, e a gente acaba tendo grandes situações onde os problemas são muito crônicos de casco, onde é tentado fazer de tudo, mas o animal não consegue resolver, e aí acaba sendo também um outro motivo de descarte, né? Outro motivo de descarte, né, para equinos, por exemplo, problemas locomotores de uma forma geral. Aqui foi colocado uma prótese, mas isso é extremamente raro, porque os equinos, uma vez que eles têm problemas locomotores que não têm solução, eles são inúteis, né? Eles são descartados, né? E porcas também, tem muitas situações onde elas são descartadas, por exemplo, muito comum a porca, por exemplo, que ela não dá quantidade de, de leitões esperada, né? Então ela não é muito prolífera, é descartada. Então eu coloquei algumas situações aqui, né, de situações desses animais, eles acabam perdendo a utilidade. E como que acontece com esses animais, né? Que às vezes perdem a utilidade simplesmente
por não ser produtivos ou porque eles estão doentes. Normalmente o que acontece é que esses animais, o ideal seria que eles fossem descartados, assim, eutanasiados logo de cara, né? Mas a grande maioria das vezes não é o que acontece. O ideal seria que ele fizesse de tudo, como os animais de companhia, todos os cuidados, o máximo possível, só quando a qualidade de vida não estivesse adequada, a gente fazer eutanásia. Mas para esses animais a gente acaba não tendo essa consideração. Grande problema que a gente acontece é que esses animais eles são descartados tentando aproveitar a carne deles, tentando aproveitar o máximo deles, né? É um pouco cruel, pode ser, mas é a realidade. E aí, durante esse animal ser descartado, às vezes ganhar um pouco de peso, é negligenciado toda a situação de sofrimento deles, né? Então, um animal, às vezes, com casco ruim ali, não é preocupado com dor. Se o animal está comendo e está engordando, não se preocupa em aliviar a dor dele, inclusive pode até dar depois resíduo na carne. Então, vamos deixar o animal lá, está comendo, está engordando, quando ele tiver num peso bom, a gente acaba abatendo ele, aproveitando a carne, né? Então, essas questões a gente tem que ter um olhar claro, consciente no sentido de entender como que é esse sistema produtivo. Não adianta a gente querer mudar o mundo, né, por questão de princípios, né? Não adianta, esses animais são encarados assim, né? A gente não tem como mudar essa realidade, né, da questão da utilidade desses animais. O que nós precisamos é garantir o mínimo de dignidade dentro dessa visão que eles têm. Mesmo quando eles não são mais úteis, eles precisam ter o mínimo de dignidade, porque são animais sencientes, são animais que têm direitos também, né? A legislação também comporta esses animais, e a gente precisa, quando for o caso, de denúncia, de orientação, né, para que esses animais não sofram em relação a essas situações que a gente comentou. Então, os animais em cuidados paliativos de produção, né, os animais de produção em cuidados paliativos, o mínimo que a gente tem que fazer é o controle da dor, uma alimentação e hidratação adequada para manter o animal o mínimo possível e o ambiente minimamente adequado. Então, são os pilares mínimos que esses animais precisam ter, e se não tiverem, primeiro, orientação, segundo, denúncia de quem está sob responsabilidade desses animais. E aí, por fim, a eutanásia para esses animais, né, depende da espécie e a finalidade, né? Então, se é animal de produção, a gente acaba adotando um sistema de eutanásia, se for animal exótico, outro, depende do tamanho dos animais. Então, a gente acaba tendo cada um utilizando um, né? A gente tem lá no material de vocês um quadro que coloca cada espécie ali, qual que é o método adequado de eutanásia, mas os princípios são todos iguais para todos os animais, que é a contenção, a sedação e a garantia da morte. Então, esses princípios são para todos os animais, né? A forma da gente utilizar isso muda de uma espécie para outra. Detalhe importante aqui é a questão do descarte, principalmente dos animais de grande porte, né? Então, animais de produção, às vezes, quando o animal, né, como eu comentei anteriormente, que ele é aproveitar da carne, né? Problema de casco, o animal engorda, vai para abate, aproveita a carne do animal. Mas tem algumas enfermidades que a gente não consegue aproveitar a carne do animal, né? Não pode ser utilizada. Chegar lá no frigorífico é recusado, né? O serviço de inspeção recusa esse animal. Então, esse animal tem que ser descartado na propriedade. Então, a gente tem um problema em relação à contaminação ambiental se não feita de forma adequada, né? Então, a questão de efluentes, a questão de profundidade de escavar esses animais. Então, em relação à eutanásia, quando feita na propriedade, cuidados que a gente precisa se preocupar. Então, uma mensagem final aqui, né? O acesso a cuidados paliativos adequados é um direito inerente a todos os animais, independente de seu porte ou função, sejam pequenos roedores ou grandes animais de produção. É dever do profissional conhecer as particularidades de cada espécie e o contexto que estão inseridos, garantindo o cumprimento desse direito. Então, esses as informações que eu gostaria de passar para vocês. Estou aberto aqui a dúvidas, a questionamentos, a comentários. Pablo está aí ainda?
Oi, professor. Eu não estava Oi, conseguindo ligar o professor. microfone. Achei que você tinha me largado aqui sozinho. Não estava ligando. Minha câmera também não está conseguindo ligar. Vamos ver se vai. Foi. Isso, beleza. Arrasou. Professor, para de compartilhar o slide, fazendo favor. Pronto? Pronto. Bom, professor, acredito que seja isso. Já dei uma olhadinha aqui no chat, não mandaram dúvidas para essa última aula, infelizmente, né? Queria agradecer sua participação nessa última aula ao vivo, nessa disciplina que foi tão excelente e importante para os alunos, professor. Também foi um prazer poder contribuir aí com vocês através de conhecimento, experiência, e espero que vocês tenham aproveitado o máximo possível essa aula e como foi falado anteriormente, né, cuidados paliativos acho que é uma das áreas mais importantes, né, para os técnicos de bem-estar animal, e espero que vocês façam bom uso desses conhecimentos e, mais do que isso, procurem, né, se aprofundar em cada um deles. Isso mesmo. Além disso, pessoal, buscar mais informação na internet. Vou ver se eu posto alguma coisa a mais agora nessa semana para vocês na sala do café, para que vocês tenham algum material extra para auxiliá-los nessa disciplina. Lembrando que temos agendamento de prova, que já inicia hoje, e realização de prova. Professor, muito obrigado novamente pela disciplina. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, professor. Até uma próxima. Obrigado, professor. Obrigado, estudantes. Até mais. Bons estudos.